Sejam muito bem-vindos a mais um Papscast. Essa é o primeiro episódio de uma série onde nós vamos trazer insights do que está acontecendo no mercado de trabalho. Eu sou a Joana. Eu sou o Rogério Liani. E comigo está o Rogério Liani. Nós já vamos começar essa série com a polêmica da geração Z. Eles estão certos? Eles estão errados? Eles estão pensando no futuro? Ou não estão pensando no futuro, só estão pensando no agora? O que você vai trazer de fato pra gente hoje, de conteúdo? Tudo bem, pessoal, com vocês? Então, assim, a primeira coisa que eu costumo dizer sobre a geração Z é que todas as gerações transacionais, a gente tem essa dificuldade em fazer a comunicação entre elas. Então, quando eram os baby boomers, lá atrás, pessoas acima de 65 anos, 70 anos até, quando começou a entrar o pessoal da geração X, da geração Y no mercado de trabalho, falou assim, essa geração não vai vingar. Porque a gente, como sociedade, tem a mania de querer falar assim, na minha época era muito mais difícil. Eu, quando ia pro colégio, eu carregava meus materiais numa sacola de mercado. Não, mas na minha época era muito mais difícil. Não tinha ChatGPT. Entendeu? Calma aí, que na minha época era muito mais difícil. Mas o que eu digo a sobre internet era de escada. O que eu digo sobre essa geração que tá agora entrando no mercado de trabalho, que tem seus 16 a 22, 24 anos... é uma questão de que a gente está aprendendo como lidar com eles e eles aprendendo como lidar com a gente. Porque o fato é que as relações, a forma como a gente trabalhava não era saudável mentalmente falando. Tinha gente que trabalhava 8, 12, 15, 16 horas por dia e tem gente como hoje que trabalha 8, 15, 16 horas por dia, porque a gente aprendeu que o emprego era a coisa mais importante do mundo e a gente trabalhava, só pensava nisso. E essa geração passou a não aceitar. Tanto que é o que diz uma das pesquisas. Eles não são anti-trabalho, eles são anti-exploração e anti-burocracia. E a nossa geração criou isso. Isso é uma primeira geração tecnológica. Então, quando a gente fala sobre essa geração Z, não quer dizer que eles têm que se adaptar ao mercado. Eles olharam e falaram assim, a gente não vai se adaptar. A gente não vai se adaptar e é isso. E agora vamos esperar para ver o que o mercado vai dizer. Existem, sim, os casos de pessoas que ficam no celular o tempo todo, porque também nós temos uma geração que é viciada em telas, né? Nós temos a primeira geração conectada, então é uma geração viciada em telas, que passa muito tempo nas redes sociais. As interações entre eles são muito mais digitais do que efetivamente analógicas, como a gente conversava, como se encontrava, fazia festinha, não sei o que lá, mas é uma geração que está aí para jogo e a gente vai precisar se adaptar a ela e como vai se fazer isso, não sei, mas a gente precisa adaptar ao mercado. Também tem pesquisas que dizem que é uma geração que eles querem sim estabilidade, mas eles têm um emprego paralelo ali, fazem um bico, fazem como é que eles chamam? Um career? Não sei falar. Não, um side hustle. É tipo um bico. É um emprego paralelo, né? É, um emprego paralelo. Então, eles querem estabilidade, eles estão pensando no além, porque se você tem um emprego paralelo, você está pensando no além. Essa é uma pesquisa brasileira, né, do vagas.com. Eu tenho duas teorias sobre isso aqui. A primeira teoria é que sim, eles buscam alguma coisa paralela para poder ganhar mais, até por uma questão de empreender ou de não empreender efetivamente como a gente aprendeu, mas empreender no sentido de fazer dinheiro, make money, como eu gosto de falar, né? Você fazer dinheiro mesmo. Mas também é porque hoje o nosso país, quando a gente estava 20 anos atrás, se você ganhasse um salário mínimo, você com muito esforço você conseguiria se sustentar. Hoje em dia não existe possibilidade de você conseguir se sustentar com salário mínimo. Você terá uma vida, se você for morar em Cascavel, um aluguel em Cascavel, você não vai encontrar por menos de R$700 um aluguel. Como é que você vai pagar um aluguel, fazer mercado, não sei o que lá, com R$2.000? Tem gente que sobrevive? Tem gente que sobrevive. Mas, normalmente, fazendo esses bicos paralelos, pegando um trabalho de garçom no final de semana, ou sendo motoboy, ou fazendo Uber, ou tentando fazer alguma coisa. Então, eu acho que essa pesquisa, ela traz um parâmetro de jovens que estão tentando a vida. Existe um outro fator também que eu acho bem interessante nessas pesquisas que a gente tem acompanhado, é que um deles aqui, que é bem, bem importante, é que eles entendem, eles teriam mudado a formação deles. O que eles fizeram
como formação, não seria o que eles fazem de formação agora. Então, aqueles jovens que têm 22, 23, 24 anos, há um certo, vamos dizer, um certo arrependimento com relação àquilo que eles estudaram, aquilo que eles definiram. E aí eu vou buscar algo que era muito da geração Y, que era: você precisa escolher com 18 anos o que você vai ser da sua vida, você vai ter que fazer essa faculdade, porque é isso que você tem que escolher, quanto mais rápido você vai ser, mais rápido você vai ter sucesso. E eu acho que esse jogo, ele começa a se inverter, porque uma pessoa que tem 30, 40, 50 anos pode sim parar o que ela está fazendo agora e passar por uma reformulação na carreira dela. Fazer uma transição de carreira natural, sem que haja um preconceito, sem que ela fale: tá muito tarde para eu entrar na faculdade de Direito e virar advogado criminalista e começar a fazer tribunal do júri. Não há tempo para isso. Por quê? Porque a nossa sociedade cada vez mais ela vive mais. E aí a gente tem todo esse tempo para poder fazer essa transição de carreira. Tem mesmo, né? Os nossos pais, nós somos milênios, então os nossos pais, tipo, você fez faculdade daquilo, você vai fazer aquilo o resto da sua vida. Na cabeça deles não existia essa transição de carreira. E eles não conseguem entender esse jogo. Então, por isso que as pessoas que são administradores até X parte da vida e resolvem ir pra outra área, são muito criticados, porque falam: você tá ficando louco? Tipo, não, às vezes a pessoa sempre quis fazer aquela outra coisa, mas a administração dava dinheiro, então foi pra esse caminho. Eu fico assim, bem esperançosa, assim, com a geração Z, porque eles saem um pouco desses rótulos, saem um pouco dessas caixinhas, e eles, tipo assim, se eles não estão felizes naquele lugar, naquela área, naquela empresa, eles simplesmente, tipo assim, mesmo que tem uma grana legal, mas se eles não estão felizes ali, eles vão e buscam outras oportunidades. Eu faço um alerta do tio Rogers aqui, bem importante. É uma geração que não tem muita resiliência. E isso é bem importante no mercado de trabalho, porque você já parou pra pensar? Eu chego para trabalhar. Todos os dias que a gente vem trabalhar aqui é bom ou é ruim? Não, existem dias bons. Existem dias bons e dias ruins. Agora, se a pessoa se pega um dia ruim e fala assim: eu não quero mais fazer isso, eu não sirvo pra isso, eu vou embora, eu vou fazer outra coisa da minha vida. Não dá pra você ficar o tempo inteiro pulando de galho em galho. Perfeito. Tipo assim, tô aqui já uma semana e daí teve um dia ruim. Eu não vou mais vir. Eu vou ir pra outra coisa. Tipo, em um mês eu passar por 3 empregos diferentes, daí é complicado. Esse é um alerta. E o segundo alerta do tio Rogers é: existem muitas pessoas dessa geração que olham as redes sociais e ficam querendo ter a vida de outras pessoas, de que não é possível. Querendo ter a vida da Virgínia, do Neymar, do Vinícius Júnior, do fulano, do ciclano, do beltrano, de gente que a gente nem conhece, querem ter a vida. A gente passou por esse caso. Teve um menino que a gente estava atendendo e o pai dele falou pra ele: quem que você conhece que é jogador de futebol? Ele falou: eu conheço o Neymar. Ele falou: filho, você não conhece o Neymar. Você não conhece o Neymar. Você tem uma imagem que o Neymar apresenta pra você, mas você não o conhece. Isso é bem importante. Esse é o segundo alerta que eu faria. Eles olham aquilo na rede social e imaginam que aquela vida é a vida ideal. E aquilo é apenas um recorte de minutos ou até segundos daquela vida que a pessoa, das 24 horas que ela viveu naquele dia. Então é bem importante que a gente tenha esse pensamento com relação a essa geração também. Isso aí. É isso aí, acho que é um excelente início para a gente poder falar. E eu traria que para você que é empresário, para você que quer contratar, a gente vai ter que pensar em formas diferentes de se adaptar com relação a essa geração. Não vai ter como, porque esse negócio do governo, até o governo brasileiro, de falar sobre a jornada de 4 dias de trabalho na semana, eu enxergo isso de uma forma um pouco diferente. A gente vai ter que começar a se adaptar e pensar em formatos de trabalho. Eu acredito numa sociedade que a gente vai ver isso, onde eu te pago por performance. Ou seja, quem trabalha mais, ganha mais, quem performa mais, ganha mais, e quem performa menos, ganha menos. Rogério, mas qual é o crivo para a gente poder dizer? Treinamento, educação, para que a gente possa fazer com que as pessoas performem e elas possam sim ganhar. Porque eu não acredito que as pessoas elas não servem para fazer aquilo, mas elas estão encaixadas no lugar errado daquela empresa.
Eu acredito que apenas a parte educacional a gente consegue adaptar essas pessoas nos parâmetros e aonde certamente ela se encaixaria melhor. Se eu fosse dar uma dica, seria essa. Eu acho que se eu fosse dar uma dica para a geração Z ou até as outras, expandido para as outras gerações, fazer o seu trabalho de forma eficiente é imprescindível. Então, é necessário você fazer o seu trabalho de forma eficiente. No que você trabalha? Eu trabalho num escritório, eu sou contador, eu sou auxiliar de escritório, eu sou secretária. Então, fazer o seu trabalho de forma eficiente é necessário. Quais necessidades que você tem? É um documento? É uma planilha? É o quê? Então, veja as necessidades que você tem e faça cursos em cima disso, para que você leve muito menos tempo e para fazer aquela função, para fazer aquela tarefa ali do dia. Então, eu vou Faça formações, né? Isso. Se desenvolva, aprenda de alguma forma. Isso, faça formações, se desenvolva, aprenda de alguma forma. Então, por exemplo, eu sou uma secretária e eu mexo com planilha, com Word o dia inteiro e eu fico lá me debatendo, às vezes, pra formatar o Word. Tipo, pra quê? Por que você fica sofrendo tanto com uma coisa que é tão simples? Procura a nossa escola, faz um curso. O curso de pacote Office você consegue terminar ali em 3, 4 meses, né? Depende claro, né? Depende da sua disponibilidade ali, né? Então, se especialize para você não sofrer no mercado de trabalho, para você fazer o seu trabalho mais rápido e cumprir as suas tarefas mais tranquilas também, sem ficar se debatendo numa planilha de Excel. Porque tempo é um recurso escasso, né? Quanto mais tempo você perder para fazer aquilo, melhor fica. Acho que foi um excelente papo hoje sobre a geração Z. Obrigado a você que assistiu até aqui e comenta aqui embaixo quais são as outras temáticas que vocês gostariam que nós debatêssemos.